Bom, pessoal, essa nossa última videoaula é sobre literatura e música, e ao contrário das outras aulas, ela é uma introdução ao conteúdo e não uma revisão. Eu quero começar essa aula falando uma citação do antropólogo Claude Lévi-Strauss, que fala sobre as origens comuns entre mitologia e música. Vou pegar a citação aqui. Para ele, a música, por um lado, e a mitologia, por outro, têm origem na linguagem, mas ambas as formas se desenvolveram separadamente e em diferentes direções. A música destaca os aspectos do som já presentes na linguagem, enquanto a mitologia sublinha o aspecto do sentido, o aspecto do significado, que também está profundamente presente na linguagem. Foi Ferdinand de Saussure quem nos mostrou que a linguagem é feita por elementos indissociáveis, que são, por um lado, o som e, por outro, o significado. E o meu amigo Jacobson, que acaba de escrever um livro trazendo as duas inseparáveis faces da linguagem. Temos o som, e o som tem um significado, e não há significado sem som para o veicular. Bem, então, o que o Lévi-Strauss faz nessa citação, nesse momento, é trazer justamente essa questão de como a mitologia, que é o ato de contar histórias, se familiariza, em sua origem com a música. Se a gente pensar que antigamente o ato de contar histórias também era o ato de cantar. Histórias eram contadas também por canções. E a gente hoje no Brasil tem isso duplamente, quando a gente pensa no cordel. O cordel é um modo híbrido que se filia tanto à música quanto à literatura e é quase impossível dissociar um do outro. O cordel pode ser tanto cantado quanto contado, mas não dá para se dizer a qual mídia ele pertence, porque ele pertence às duas. Isso ocorria também antigamente, nas eras clássicas da antiguidade e também no trovadorismo português, onde os poemas eles eram cantados. E mesmo, às vezes, muito se estuda a similaridade do ato de escrever um poema e o de escrever uma canção. Mas hoje eu quero trazer para vocês dois tipos básicos de diálogo que se constitui entre música e literatura. O primeiro deles é da literatura, trazendo a música para dentro de si com a finalidade de construir sentido. Um exemplo que eu gosto muito de trazer, que é principalmente pelo fato de ele estar muito próximo às nossas mochilas de leitura, e aí usando um pouco a metáfora do Humberto Eco, que é o Machado de Assis, que é o conto Trio em Lá menor. Nesse conto, uma moça, ela fica dividida entre o amor de dois homens, mas o conteúdo em si do conto não é o que traz essa peculiaridade com a música, mas principalmente a estrutura. O conto é dividido em segmentações, e essas segmentações elas são divisões segundo a teoria musical. Então, cada uma dessas divisões, ela traz não apenas esse título, mas esse título dessa segmentação, que é uma nomenclatura própria da música, dá o tom para o ritmo do andamento de toda a narrativa dentro dessa segmentação. E assim vai por todo o conto. Eu falei em sala de aula, quando eu estava falando do Trio em Lá menor, que seria como se fosse uma ópera. Não que essas segmentações sejam de ópera, mas é como se fosse uma ópera. Quando a gente tem uma ópera, a gente tem a música e o diálogo daquelas personagens, eles estão em comum acordo, digamos assim. Eles têm um ritmo conjunto. E a música muitas vezes dita como a gente tem que perceber o sentimento daquela personagem especificamente falando. Ou talvez nos ajude a prever os acontecimentos. Eu deixei para vocês na plataforma um vídeo que fala sobre sonoplastia, que no caso seria a relação da música com o cinema, mas ele nos ajuda a perceber como
nossos sentidos são influenciados pela música, como nós percebemos o mundo de modo diferente com uma trilha sonora, por exemplo. Eu deixei também, eu disponibilizei para vocês, o link do trio em Lá menor. Espero que vocês leiam, porque vale muito a pena essa leitura e essa reflexão crítica, que está em domínio público, né? Então o link é do domínio público. Também deixei disponibilizado para vocês um artigo, o link para um artigo. O artigo foi publicado na revista da Unisc. O link dá direto para essa revista. E ele é um artigo que faz justamente essa análise de como funciona esse diálogo da música para dentro desse conto, para essa literatura. E é um artigo que vale a pena ler, porque ele é realmente muito bem escrito e muito interessante. Tá bom? E ele elucida várias questões de como trabalhar com esse tipo de ocorrência, porque apesar de não ser tão difícil de encontrar esse tipo de ocorrência, não é tão comum os trabalhos com esse primeiro tipo de diálogo entre música e literatura. Já o segundo tipo, talvez porque hajam inúmeros exemplos, esses exemplos estejam mais próximos ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, talvez fiquem mais fáceis e por isso sejam trazidos com mais facilidade aos estudos comparados. Que é quando a música adapta ou transpõe a literatura. Então nós temos músicas baseadas em poemas, em livros, nós temos adaptações de poemas para músicas, nós temos álbuns inteiros de bandas que são baseados em novelas, em romances. Eu vou deixar para vocês alguns links aqui mesmo no vídeo de um deles vai trazer questões, algumas músicas brasileiras que teriam sido baseadas em vídeos, em livros ou obras literárias, tá bom? E também vou trazer aqui um vídeo de um jovem que a partir dos seus gostos ele vai fazer um ranking de 10 melhores dentro da percepção dele, os 10 melhores adaptações de livros para álbuns de bandas, se eu não me engano. Acho que não tem um autor só, são todos de bandas. Vale a pena dar uma olhada. E eu quero também trabalhar com vocês aqui um exemplo que é uma canção, né? Que ela é cantada pelo personagem Grimm no Senhor dos Anéis, no livro, tá? Então, portanto, é uma canção que ela é escrita pelo Tolkien e que ela foi, digamos, musicalizada, porque já era uma canção, né? Mas então foi feito um arranjo, né, para essa música e ela foi cantada em 2 momentos diferentes por 2 bandas diferentes, na verdade por uma cantora e por uma banda. E eu quero analisar um pouquinho elas, parar assim um pouquinho para analisar elas com vocês. Primeiro, antes de vocês pararem esse vídeo aqui e irem ouvir essas músicas que eu quero disponibilizar para vocês os links, eu quero contar então um pouco o contexto dessa canção que é escrita pelo Tolkien. A canção fala de Durin, que seria um dos 7 reis dos anões. Durin, que acorda, então, no mundo. Então, Durin acorda nesse mundo que não tem luz, não tem nada, ele vaga sozinho. Até que ele chega, então, a Miromir e funda a cidade dos Anões de Moria, que foi há muito tempo atrás, quando a Guilherme está contando essa história, a mais rica e famosa das cidades dos Anões. Segundo conta a lenda dos Anões, Durin voltava à vida, renascia, né? Não é uma ressurreição, ele renascia
de tempos em tempos e voltava ao trono. Por isso que o primeiro rei de Moria é Durin e o último rei de Moria é Durin também. E quando ele fala na canção de que há, então, uma espera para que Durin retorne. Porque o que acontece na história é que os anões, por terem muita cobiça, cavam muito fundo em busca de mithril, que era uma liga de metal mais valiosa do que prata, ouro e todas as outras. E nessa busca pelos veios de mithril, eles acabam encontrando um Balrog, que é uma criatura antiga, maléfica, que estava lá adormecida, e ela acaba sendo a ruína do povo de Durin. Ela acaba destruindo todo o povo de Durin. E fica então no coração dos anões que conseguem escapar, que um dia eles vão reaver aquele lugar, e um dia então vai renascer Durin. Muito bem. Eu quero que vocês, aqueles que não conhecem a história, eu quero que vocês parem o vídeo e coloquem para buscar nos navegadores de vocês anões, Tolkien, né? Não só anões, porque senão vai aparecer os anões da Branca de Neve, não tem nada a ver. Eu quero que vocês visualizem essas imagens, tá? Depois disso, eu quero que vocês cliquem nos links que eu vou botar aí embaixo, que são esses dois vídeos, e eu quero que a gente discuta um pouco esses dois vídeos. Então, parem. Eu espero que vocês tenham parado o vídeo. Se vocês não pararam o vídeo, então vocês só me viram parada aqui, né, tentando não me mover. Mas parem o vídeo se vocês não pararem, voltem lá e assistam as duas versões musicais. Eu gostaria de dizer que, assim como todo estudo de literatura comparada, a gente nunca faz julgamento de valor. Ambas as músicas são muito bem feitas e têm total êxito na sua qualidade dentro de sua própria mídia. Não há isso que não estamos a isso não há julgamento. Não se tem como julgar, ok? Todos os meus comentários aqui, eles não têm a ver com o fato de ser ruim ou bom ou uma opinião minha pessoal. Eu quero levantar algumas questões. E para isso, eu quero dar uma última chance, caso vocês ainda não tenham parado para ouvir as músicas, que parem e escutem. Bom, uma delas foi cantada pela banda The Lonely Mountain Band e a outra pela cantora Eurielle. Eu não sei como é que se pronuncia o nome dela na sua língua de origem. A gente pode ver que uma é um rock e a outra é lírica. Que elementos são agregados? Vamos, né, tentar imaginar, pensar aqui. Eu sei que vocês não estão comigo. Eu sei que eu sou só um vídeo que vocês estão assistindo. Infelizmente a gente não está em sala de aula para poder discutir isso de um modo mais efetivo. Mas eu vou deixar para vocês sabem que vocês podem entrar em contato comigo pelo fórum que eu deixei na plataforma, com dúvidas e a gente sempre pode retomar esse diálogo na nossa aula, na próxima aula que a gente se encontrar fisicamente, ok? Mas o que elementos são agregados a um e ao outro? Por exemplo, um é mais lírico, né? Ambas as músicas me parecem muito bonitas. Parece que ambas têm a vontade, o empenho de trazer uma atmosfera fantástica, né? Já diria Todorov, nesse sentido de fantástico. Uma atmosfera que é sublime, que é diferente da nossa atmosfera. Diria o Tolkien que seria, em seus ensaios, que seria uma atmosfera de segundo mundo, não de primeiro mundo, sendo o primeiro mundo o mundo real e o segundo mundo o mundo em que há, então, uma fantasia, ok?
mas elas são bem diferentes, até pela escolha do gênero musical. Uma é lírica, a outra é rock, e a que é lírica, ela não acrescenta outros elementos sonoros além da voz e da música, né? Do som da melodia. Já a outra não, ela acrescenta a voz, então, que já é uma impostação de voz peculiar, a melodia e uns efeitos sonoros que soam como se fossem o limar do ferro, né? Então, o ato de trabalho de uma mina. E também introduz expressões, interjeições do que seria a língua dos anões criada pelo Tolkien. Então, eles falam coisas como Baru Casar. E outras expressões. O meu conhecimento de anão realmente é bem inferior ao meu conhecimento de Quenya. E meu já inferior também conhecimento de Sindarin. Enfim. Eu quero que vocês reflitam bastante sobre isso. Eu não tenho nenhuma resposta para dar aqui. Vocês sabem que eu não gosto de ser a portadora de respostas, e sim a portadora de questionamentos. Eu gosto de questionar bastante vocês. Essa é também uma das possibilidades de resposta que vocês podem escrever na prova de vocês. A quarta questão tem 3 propostas e vocês podem escolher. Uma delas é trabalhar justamente com essa música o rock, né? E o poema de origem. E fazer essa análise do diálogo entre um e outro. Mas aqui eu quero também perceber essa outra música que não consta na prova de vocês, que é a lírica, né? Que é a versão lírica. Se vocês forem conhecedores do Tolkien, e vocês escutassem somente a melodia, sem a voz, vocês diriam que a lírica seria uma música que representaria o povo dos anões? Que é um povo mais duro, mais forte, mais ligado ao trabalho, a constante busca por riquezas ao trabalho, que tem uma força maior no sentido até de sobrevivência. Eles não têm muita necessidade de ver a natureza ou coisas assim. Eles gostam mesmo de bonitas cavernas e grandes minas e palácios que podem ser construídos sob a terra em grandes pedras, grandes salões de pedra e outras construções. Aí agora eu vou dar uma opinião pessoal minha, mas é pessoal, não é a opinião da Iana como professora de vocês, ou não é a opinião da Iana escrevendo um artigo científico sobre isso, mas sim a opinião da Iana leitora. Se eu ouvisse só a melodia, não ouvisse o que a cantora está cantando, não compreendesse o que ela está cantando, qual é a história que ela está trazendo, eu diria que seria uma música élfica e não dos anões. Já a segunda, o rock, eu não teria dúvida nenhuma de que se trataria de uma música dos anões. E aí eu me pergunto também, e eu não parei para estudar essas adaptações, seria até um estudo bem interessante, onde está essa construção de sentido? Por que eu chego a essa conclusão pessoal? Com certeza, essa construção de sentido ela está na música, na melodia, e não na letra, porque a letra é a mesma. Então, isso seriam elementos que a música agrega à minha compreensão do texto.
talvez também eu pudesse ler de novo o Tolkien, reler aquela cena de um modo talvez menos duro, menos sofrido e mais bonito. Porque quando a gente lê, a impressão que dá realmente é que há um sofrimento na voz do Gimli quando ele declama essa música, quando ele canta essa música. Não há a questão do sublime, não há uma beleza, há uma dor. E talvez seja por isso que eu percebo então melhor a versão em rock do que a versão lírica, sendo as duas de uma beleza extrema. São duas adaptações muito bonitas e que trazem muito o caráter de ser um trabalho realmente de leitores do Tolkien, né? Até, se eu pudesse dizer, de fãs, assim, de gente que realmente gosta muito e já estudou muito sobre a Terra-média. Então é isso, sobre essas coisas que eu quero que vocês reflitam, e sobre essas coisas que eu quero que vocês fiquem aware, atentos. Eu quero que vocês fiquem atentos a partir de agora, tendo feito essa disciplina. São esses pequenos detalhes que eu acho importante que vocês mantenham para vocês aí um trabalho de letras afora, e para que vocês do jornalismo e da publicidade e propaganda, que talvez para vocês já seja mais fácil esse entendimento, né, de que o som também significa, mas que talvez vocês então abram seus olhos para essa ligação bonita que há entre literatura e música, entre o ato de contar histórias e o ato de cantar. Lembrando da citação que eu iniciei essa aula do Levi-Strauss. Então eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler o Trio em Lá menor. Eu tenho a esperança de que vocês também tenham um tempinho para ler o artigo sobre a obra do Machado de Assis. E eu espero que vocês pensem em outros exemplos que vocês conhecem de músicas que são baseadas em obras literárias. Vocês vão ver que na verdade são muitas. E eu vejo vocês na semana seguinte em sala de aula.